Hoje você vai aprender. Hoje você vai aprender sobre batalha espiritual. Qual que é a importância para um cristão, para alguém que acredita em Deus, que estuda a Bíblia, saber sobre batalha espiritual? Se você é cristão, se você estuda a Bíblia, principalmente a Nova Aliança, é preciso entender que Jesus Cristo fala sobre maus espíritos, sobre demônios, principados, potestades, tronos, e isso está intimamente ligado à nossa realidade. Por exemplo, culturas como São Jorge o Dragão, que hoje se tornou um mito, foram culturas registradas no passado pela Igreja Católica. Culturas, por exemplo, culturas indígenas, ancestrais, sobre Cuca, um demônio da floresta, ou Curupira, demônio da floresta, são culturas indígenas registradas. Então, o que Cristo alertava sobre o mundo espiritual, eu acredito que você também acredite que é verdade. E a Igreja Católica no passado, não estou dizendo a Igreja Católica de hoje, mas sim uma igreja antiga onde os templários ainda não estavam corrompidos, onde havia uma expurgação, um exorcismo de demônios, onde padres eram alocados para se expulsar demônios. Provavelmente você assistiu o filme Constantine, que é retratado, em sua teoria, em suma, através da Igreja Católica primitiva. Então hoje eu trago um conteúdo que ele é bíblico, ele é para pessoas que são adventistas, pessoas que são evangélicas, pessoas que são católicas, porque trata-se do fundamento bíblico, tá? Então hoje eu vou dividir a aula em 3 partes para você poder entender sobre como expulsar demônios, tá? Então eu acho importante essa aula falar para você. Nós temos aqui a versão Premium. Por que existe a versão Premium? Simplesmente porque tem coisas que não convém falar em público. Tem coisas que o YouTube hoje, devido ao politicamente correto, não permite que eu me manifeste mais. Por exemplo, se eu começar a falar sobre o que eu sei sobre demonologia brasileira, sobre todo o folclore brasileiro, sobre o que acontecia no passado, o YouTube não vai mais me permitir falar sobre isso. Então, o politicamente correto impede as pessoas de pronunciar o que elas sabem. E aí a gente tem que ficar cada vez mais falando menos do que a gente conhece. Então assim, o que eu preparei para o conteúdo premium? Porque neste mesmo vídeo ele vai ser cortado, ele vai acabar para o YouTube, mas vai continuar para o pessoal do conteúdo premium. O que eu preparei? Eu preparei 4 tópicos, tá? Os demônios brasileiros. Importante você que mora no Brasil, nasceu no Brasil, você conhecer a tua história, tá? Então os demônios brasileiros, nós temos o caso da irmã Dulce, e como que essa mulher conseguiu expulsar muitos demônios, eu vou falar para você dentro desse conteúdo premium. As principais regras de exorcismo, segundo a Igreja Católica primitiva, você tinha regras que eram necessárias para expulsar certos tipos de entidades. Então nós vamos falar sobre isso e também o legalismo no mundo espiritual. Não tem como você querer expulsar uma entidade sem ter um pleno conhecimento sobre o legalismo. Então são conteúdos que são pesados, não são conteúdos leves, que eu vou reservar um conteúdo premium devido a políticas e a diretrizes do YouTube. Se eu estou usando o YouTube, eu tenho que condizer com as diretrizes da plataforma, tá? Então vamos lá, o que eu preparei aqui para você? Primeira coisa que eu acho que é interessante para você é explicar sobre a palavra. Porque para você expulsar um demônio, para você conseguir repelir um trono, um principado, uma potestade, um mau espírito, tudo se resume a uma equalização da voz. Tudo se resume às palavras que serão ditas naquele exato momento. Inclusive, eu vou explicar uma coisa para você. A etimologia da palavra exorcismo significa pronunciar um certo tipo de palavra, tá? Eu deixo isso para o conteúdo premium, mas aqui eu falo para você que exorcismo é pronunciar basicamente ao mundo cristão que Jesus Cristo é Deus. Eu vou até falar aqui para você poder entender.
Primeiro, eu quero trazer referências bíblicas. Eu não quero ensinar para você sem referências bíblicas, para você entender que nós estamos falando aqui da própria Bíblia, tá? Olha só, nós temos passagens bíblicas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Isso na King James atualizado 2012, tá? E nós temos também a Bíblia Vulgata no latim, né? Disse Deus, haja luz e houve luz, da mesma maneira. A Bíblia Vulgata é a Bíblia que está em latim, ela é mais antiga do que a Ferreira de Almeida, e ela consegue ser mais antiga até mesmo que algumas versões da King James. E a Bíblia Vulgata está em latim. Ela foi como chegou-se ao Brasil pelos padres, pelos presbíteros, por todos aqueles por toda a igreja que estava se comodidando no mundo inteiro, veio em latim. O latim é uma derivação do grego, tá? Então vamos lá. O que é importante eu falar aqui para você, tá? Olha só. Eu vou tratar alguns versículos bíblicos sobre a palavra e aí eu vou explicar para você sobre essa imagem que você está vendo aí em cima, tá? Olha só. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Então aqui você vê que a palavra de Deus ela é muito afiada, ela chega em qualquer lugar, tá bom? E nós temos aqui referências da Antiga Aliança, que é falado pelo rei Davi, consequentemente depois por Salomão, tá? Mas é o seguinte, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca, pela sua boca. Por isso é dito, haja luz. Salmos 33, versículo 6. Hebreus também é dito, capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Eu vou explicar isso aqui também, tá? Pela palavra. Inclusive, referências da nova aliança, em Mateus capítulo 4, versículo 4, o próprio Jesus disse, né? Jesus respondeu, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E também Romanos, né? Quando veio a fundação de uma igreja, que igreja é pregação dos apóstolos, tá? Não tem nada a ver com o templo físico, eclésia é sair para fora. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É através da boca que você é salvo. É claro que se você for mudo, tem outras maneiras de você ser salvo, pelo pensamento. Deus, a espada de Deus separa até o espírito, o átomo, ele sabe o que você está pensando. Mas, para quem não é mudo, a palavra, o fato de confessar que Jesus Cristo é Deus, lhe incumbe no cristianismo, no que eu acredito, e que é verdade, que você é salvo. Tá? Então você vê que o poder da palavra é muito grande, muito grande. Se você amaldiçoa, a maldição volta para você. Se você abençoa, a bênção volta para você. A maldição é um campo eletromagnético de volta de 50 centímetros. Agora, quando você abençoa, é um campo magnético de 3 metros. Então, para você poder entender a diferença, já falei sobre amor aqui e ódio, tá? Então, até aqui eu quero que você entenda que existem referências bíblicas profundas sobre o poder das palavras, tá bom? E essa imagem que você colocou aí, Humberto? Essa imagem é basicamente o seguinte, olha só. Quando Deus disse, haja luz, houve manifestação vibracional, as palavras. As palavras, elas são representadas como frequências e vibrações. Existe uma matéria na faculdade que ela é bem precária, mas ela consegue descrever a formação de um universo. Por exemplo, a matéria chama cálculo, tá, de integral e derivada. E quando você vai integrando aos sistemas, você cria grandes coisas, como o universo, por exemplo. E quando você deriva e vai derivando, você chega no sumo átomo e na razão existencial, bem lá embaixo. Então aqui eu deixei uma imagem falando sobre integral derivada, que é através das frequências, quando você calcula aquilo, quando você utiliza a matemática por trás, você cria a formação de objetos. Esses objetos são representados na física, em suas leis de força, gravidade, força centrífuga e do micro ao macro. E aquilo vai se transformando em macro, vira o ser humano, vira a Terra,
a Terra, vira o cosmos, o universo, e vira aquilo existencial que a gente conhece. Então é a grande justificativa do porquê Deus criou tudo, através da palavra. Então a palavra tem poder. Tá bom? Eu quero que você lembre disso. A palavra tem poder. Uma aula para expulsar demônios tem que ser lembrada. A palavra tem poder. A segunda coisa que eu preciso dizer aqui é sobre o jejum, tá? Eu tenho que fazer um alerta, vou fazer no final, mas é sobre o jejum, tá bom? Por que o jejum é importante? O jejum está presente na antiga aliança e está presente na nova aliança também. O jejum ele tem que ser feito para a pureza do seu coração, para um expurgo dos sentimentos ruins, tá? Ah, Humberto, mas eu não entendo esse conceito de jejum, não entendo esse conceito de jejum. Do que se trata jejum, por exemplo? Deixa eu te explicar para você poder entender. É uma analogia, mas eu acho que é fácil de entender. Se você comer 2 feijoadas, por exemplo, você tem um prato de feijoada gigante, meio quilo. Aí você foi lá, como dizem os pedreiros, né? Bateu uma feijoada, comeu um prato. Aí você foi lá comer outro prato de feijoada, comeu 1 quilo de feijoada. 1 quilo. Aquela feijoada bem gordurosa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai conseguir ler um livro depois que você bater uma feijoada? Você vai conseguir estudar? Você vai conseguir ter concentração? A única coisa que você vai desejar é descansar, é ter uma rede. Você vai passar até mal, se começar a suar com isso. Então, simplesmente, quando você come muito, tá? Eu sei de experiência própria, que quando você come muito, você não consegue raciocinar bem. Então, o raciocínio lógico, ele acontece melhor quando o seu corpo não está processando alimentos. E quando o seu corpo não só não está processando alimentos, como ele já expurgou todo aquele mal que ele fazia, você consegue raciocinar melhor, tá bom? Então, eu quero dizer uma coisa para você aqui. O jejum não se trata de emagrecimento, mas o jejum se trata de uma consciência baseada em Deus, tá? É importante fazer jejum. Eu faço jejum. Consigo fazer todos os dias? Não. Eu não posso ser hipócrita, tenho que falar bem a verdade. Eu tento fazer jejum todos os dias, não consigo. Mas numa semana eu consigo fazer 3, 4 dias. Como é que eu faço? Geralmente eu como 3 refeições por dia, é o que eu faço. E quando eu faço jejum, como 2. O café da manhã é o almoço, e depois do almoço só volto a comer de novo no café da manhã do dia seguinte. Então é basicamente a maneira que eu faço. É claro que nesse jejum envolve eu tomar água, tá? É óbvio, isso aí eu não estou fazendo Yom Kippur, estou fazendo jejum. E Cristo, ele mesmo ensina sobre o jejum. Vamos ver o que ele fala da importância do jejum aqui. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberem sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto recompensará. Então o jejum, a cultura de você jejuar, você não pode dizer aos 4 cantos eu estou jejuando. Não. Se você decide fazer um jejum de oração, eu posso explicar isso para você futuramente, você não tem que falar com ninguém. E é óbvio que a expressão facial muda, porque você vai estar lá sentindo fome, aí você lava o rosto, lava o rosto, penteia o cabelo para você não aparentar que está fazendo jejum. Outra coisa que Cristo fala, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então aqui é importante dizer o seguinte, Jesus ele jejuou. E para vencer o adversário, é óbvio que tem outras maneiras, mas para vencer o adversário, ele ficou 40 dias de jejum, ele foi testado ao extremo e através do jejum ele conseguiu vencer. Mas é óbvio que ele venceria também sem um jejum. Mas por que Jesus decidiu usar o jejum como exemplo de conduta ao ser humano? Porque é através do jejum que a gente consegue ter pleno conhecimento sobre as coisas. A nossa fé, ela transborda mais quando você não sobrecarrega o seu corpo. Isso é uma pura verdade. Então é um exemplo de conduta que Cristo quis nos ensinar, tá? Outra coisa que é dito também é o seguinte, depois de Jesus ter reentrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-los? Os discípulos de Jesus tentaram expulsar um certo tipo de demônio e não conseguiram. E aí, depois eles foram conversar com Jesus e perguntar o porquê que eles não conseguiram. E Jesus respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum.
Tem certo tipo de demônio não, de principado, potestade, de uma hierarquia demoníaca, que só sai com jejum. Então, muitas vezes, numa batalha espiritual, por exemplo, não sei se você faz parte de uma congregação cristã, se você faz parte de uma igreja evangélica, adventista, católica, eu não sei, mas tem congregações que existem batalhas espirituais. Entra uma pessoa que quer fazer o mal, o infiltrado, o cara vai lá, descobre e faz uma campanha de oração. E muitas vezes você consegue ter forças para enfrentar o adversário através do jejum. Ah, mas se eu ficar sem comer, Humberto, eu vou desmaiar. Nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai de Deus. Então, assim, jejum é um hábito, você tem que começar aos poucos, tá? E é óbvio, né, sobre recomendação e prescrição médica, né? Não vou ficar falando besteira aqui. Agora tem Atos dos Apóstolos também. Tinham perdido muito tempo. E agora a navegação se tornara perigosa, pois se havia passado jejum. Por isso Paulo os advertiu. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 9. Então, isso é até um fato científico. A glândula pineal, que ela é responsável pela consciência humana, você pode perder 90% do seu cérebro e ainda estar vivo, mas se forem lhe removido apenas a glândula pineal, você está morto. A glândula pineal, ela trabalha melhor quando você não tem alimento ingerido em seu corpo. Aí ela consegue trabalhar melhor quando você pratica um jejum. É óbvio que tem um limite, né? O seu corpo, ele vai, conforme você vai fazendo jejum, a carne começa a querer lutar contra o espírito, tá? Mas ela funciona melhor em jejum. Outra coisa é o seguinte, ó, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Igrejas são pregações dos apóstolos, tá? Eles se reuniam para poder pregar o evangelho e também escreviam cartas, geralmente eram 100, 150 cópias daquilo que era escrito, espalhava pelos 4 cantos da terra, tá? Então reuniam tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então, até o apóstolo Paulo, depois da morte e ressurreição de Cristo, os caras ainda oravam e jejuavam. Então, até aqui, o que você precisa entender? O jejum, ele é muito importante. Inclusive, eu coloquei um texto de Isaías aqui sobre a hipocrisia de jejuar e no dia seguinte querer falar mal do próximo, querer fazer o mal ao próximo. Não, jejuar, você jejuou, tenta manter a conduta. Então, o que eu quero que você entenda? Até aqui, é importante você entender o poder das palavras, isso é óbvio, tá? Eu acho importante você entender que a palavra tem poder. Se você quer travar uma batalha espiritual, expulsar demônios, você tem que entender que a palavra tem poder. O jejum, ele é um capacitor, ele é um catalisador, é como se fosse um pavio de pólvora, é como se fosse um fósforo, onde a palavra é o fósforo e o jejum é aquela explosão que faz aquilo ficar com fogo. Então o jejum é um catalisador, ele te impulsiona mais a proximidade de Cristo, tá? Então o jejum é importante, e para poder falar agora é a prática, tá? Porque se você entendeu que a palavra tem poder e que é necessário jejum, qual é o próximo passo para você que decide travar uma batalha espiritual? Qual é o próximo passo? Eu já vi pastores de igrejas evangélicas, adventistas, eu não me lembro, mas eu acho que já falaram, falando sobre o jejum das palavras. Quem for evangélico aqui, com certeza vai recomendar aqui no canal algum vídeo sobre isso. Mas já estão falando sobre o jejum das palavras. Por que é importante o jejum das palavras? Eu já falei sobre isso do Masaru Emoto, do estudo que ele fez de análise molecular da água, onde você amaldiçoa a água, olha no microscópio, a estrutura molecular da água foi rompida. A água está insalubre, igual o esgoto. E quando você abençoa a água, você olha no estado molecular, ela está em formato cristalino. Tão pura quanto o gelo que derrete de uma montanha e se transforma em rio. Então, simplesmente, a palavra tem muito poder, inclusive fisicamente é comprovado. Então, o que eu quero que você entenda, tá? Você precisa fazer um jejum de palavras, tá? E de conduta. A verdade é, a gente fala a palavra, mas envolve condutas. Por quê? Porque a palavra tem poder. Como é que você quer ser cristão se você não pratica o evangelho? O evangelho é amor ao próximo. Se você só mete a língua no próximo, você não é cristão. Tá? É óbvio que a gente fica inconformado com algumas pessoas. É natural do ser humano querer comentar sobre aquilo que aconteceu, é natural do ser humano comentar sobre os fatos.
mas nós temos que mensurar e medir as nossas palavras, principalmente a nossa língua. Então, o que é o jejum da palavra? É uma proposta que eu vou falar para você e eu vou explicar. Mas primeiro eu vou explicar o que eu acho mais importante. Quando você pega na Antiga Aliança, através do rei Davi, ele já falava sobre isso, tá? Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Todos nós queremos amar a vida e ver dias felizes. E aí ele diz, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Se você quer ter dias felizes, segundo os ensinamentos do rei Davi, guarde sua língua do mal, a língua que nos produz a nossa própria tristeza. Quando você pega Tiago da nova aliança, da aliança que não foi renovada, mas sim ela é nova, constituída através de Hebreus, né? Cristo tornou sumo sacerdote, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, quando você sabe que Cristo é a nova aliança, nós temos aqui também ensinamentos profundos sobre isso, que até são condizentes com a antiga aliança. Por exemplo, Tiago, capítulo 3, versículo 2 fala: todos tropeçamos de muitas maneiras, isso é verdade. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Todos nós tropeçamos ao falar aqui, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aquele que consegue não tropeçar no que fala, esse domina até mesmo o seu corpo. Porque é a palavra que destrói. Por exemplo, Adão e Eva cobiçou Adão a comer do fruto proibido através da palavra. A serpente cobiçou Eva através da palavra. Então são coisas que são palavras, entendeu? É importante você discernir isso. Outra coisa, tá? Tiago, ele fala também, em capítulo 3, versículo 7, sobre o mal do mundo. O que é o mal do mundo? Ele fala assim, ó: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. É domável, tá? A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. A língua ninguém controla. Então, o mal, o lugar que o ser humano não tem domínio é sobre a própria língua, tá? É importante, a mesma língua te condena, a mesma língua, ela faz com que você seja salvo, tá? E diz assim Salmos, né? Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Porque o que acontece, tá, é basicamente o seguinte: todo mundo quer queixar de alguém, todo mundo se acha perfeito. Então aqui inclusive fala muito sobre isso. As pessoas viam alguém cometendo um pecado, que é descer a língua na pessoa, se tornar um diabolos, um diabelo, aquele que é acusador, caluniador. Então, a etimologia da palavra diabos é acusador, tá? E aí o cara quer sempre descer a língua em alguém, falar mal do próximo, falar mal do próximo. Nós temos que nos segurar. E a advertência do rei Davi é qual? Colocar um tipo de mordaça na boca. Se você não conseguir parar a sua língua, coloque a mordaça na boca. Cristo já dizia, arranque a língua, mas é claro que é com você. E inclusive está dito em Tiago o seguinte, ó, Tiago capítulo 1, versículo 26, né? Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. O que adianta você falar assim, eu sou cristão, e todo dia falar mal de alguém? O que adianta você dizer assim, eu sou cristão, e a pessoa vai na sua casa, ela vai embora, você desce a língua. Outro dia, estava no supermercado com a minha esposa, e minha esposa estava me contando. Ela estava no carro esperando, e apareceu uma mulher, e essa mulher ela estava conversando com uma vizinha. A vizinha, sem brincadeira, ela virou de costas, despediu da mulher e foi dar um passo para frente. No primeiro passo que a vizinha deu, aquela mulher começou a falar mal com a que estava no carro. Ah, essa vizinha doida, não sei o que, dá problema, não sei o que. Ou seja, as pessoas, elas não refreiam a própria língua. Nós temos que seguir a prudência de o quê? De advertir. Isso é errado. Olha, não vá por esse caminho. Isso que você está fazendo é uma coisa péssima. Nós temos a prudência ao nosso entendimento, de orientação, de ajudar o nosso semelhante perante a isso. Agora, falar mal, ficar caluniando, não dá pra gente fazer isso. A gente tem que ser prudente, tá? E a nossa religião, a religião cristã, ela não foi construída em falar mal do próximo, mas de absolver o próximo aos seus pecados. É o oposto. Então a gente tem que começar a desejar, por exemplo, o que as pessoas fazem? Olha só o que as pessoas fazem. As pessoas, cara, é impressionante como que não é olho gordo, mas é inveja e cobiça que existe. Por exemplo, eu moro num sítio, tá?
um sítio, um condomínio militar. Aí acontece basicamente o seguinte, deixa eu te explicar. Tem lugares aqui que os caras aterrissam de helicóptero, tem lugares aqui que os caras têm uma lagoa que é do tamanho da parte útil da minha propriedade. Eu, quando passo por essas pessoas, eu abençoo, eu falo, bendito seja Deus por ter lhe concebido essa riqueza. Bendito seja, vamos abençoar. Se você deseja ter algo que você gostou e agradou, não que eu goste de ter uma lagoa imensa, não, longe disso, os meus anseios não são materiais, mas se você deseja, fala, bendito seja. O seu vizinho comprou um carro, conseguiu comprar, está pagando prestação, bendito seja Deus por ter possibilitado que ele pudesse comprar um carro. Comece a abençoar. Você quer arrumar um emprego fácil, rápido? Em vez de você reclamar, comece a abençoar as pessoas. Rapidinho você arruma um emprego. Você quer simplesmente tá precisando de dinheiro, comece a abençoar as pessoas. Se você sempre se queixa e reclama, é impressionante como o mundo ele se reestrutura contra você. Então isso que eu acho importante falar para você. Então é o seguinte, pro pessoal do YouTube, tá? Pro pessoal do YouTube, eu me despeço de vocês, tá? Eu me despeço de vocês. E pro pessoal, tá? Pro pessoal aí da área Premium, nós temos um conteúdo aí a se falar, tá? O vídeo continua, tá? Pro pessoal Premium, mas pro YouTube eu me despeço de vocês, tá bom? Então pro YouTube eu vou ficando por aqui. E pro pessoal da área de membros nós vamos continuar. Bom, falado aqui para você sobre o poder das palavras, o poder do jejum, e principalmente o jejum das palavras, vamos falar um pouco sobre os demônios brasileiros. Por que eu tenho que conhecer os demônios brasileiros, tá? Particularmente, o conceito demonológico, ele está presente no mundo inteiro. O mesmo bicho ruim que atrapalha a vida de alguém lá na Antártica atrapalha no Brasil. Só que no Brasil já tem esse nome para isso, tem estudos sobre isso. Por exemplo, a cuca, coca, coco, tá? São derivações do mesmo nome, era o dragão que foi morto pelos São Jorge, né, em sua cultura Portugal, que foi assemelhado ao Brasil por um ser que tentava sequestrar crianças, né, o mundo espiritual. Se é verdade ou não, eu não sei, são fatos curiosos, né? E inspirou Monteiro Lobato em sua obra literária O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Cuca, bem dizer, era um tipo de reptiliano, um tipo de espírito, não sei, um tipo de alguma coisa que tinha que se tomar um certo cuidado. E nasceu-se essas lendas. Por exemplo, Curupira, no folclore brasileiro, tá, é um personagem descrito como um anão, forte e ágil de cabelos ruivos, que possui os pés virados para trás, né? E ao caminhar confunde as pessoas. Então as pessoas se enfiavam no meio do mato e perdiam. E atribuiu esse fato de se perder a Curupira. Só que uma coisa importante falar, quando você tá no meio do mato, cara, umas coisas estranhas começam a querer aparecer, tá? E se reúne teorias, né, falando sobre isso. Inclusive, Curupira, se não me falha a memória aqui, ó, ele é conhecido na mitologia brasileira como o demônio da floresta, tá? Que faz falsos sinais para as pessoas. Por exemplo, o papel dele é atrapalhar você de encontrar o caminho correto. Então, basicamente é isso. Então teve esses negócios. Inclusive, por exemplo, Boi da Cara Preta, que está presente com cantos de ninar para criança. Nada mais é do que Baal, um demônio que pedia sacrifício de bebês. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala, isso é óbvio. Né? Pega esse menino que tem medo de careta, você acha falando de um bebê. Então são coisas que existem. Por exemplo, às vezes o cara fala assim, demônio não existe. É uma questão pessoal de crença. Só que não existe, mas todas as culturas têm esses tipos de seres por aí, perambulando e enchendo um saco. Tem ofícios, né, órgãos de governo secretos que tratam dessas coisas, tá? Só para te avisar. E nós temos aqui um caso, eu não sei se é Dulce, tá? Eu queria deixar isso bem claro aqui sobre esse novo tópico. É o seguinte, teve uma irmã de uma... nem vou dizer igreja, mas uma irmã muito famosa em sua época que expulsou mais de 100 demônios. Só que eu esqueci o nome dela. Por que eu esqueci o nome dela? Porque os registros da Igreja Católica foram ocultos. A verdade é essa, eu não tenho que mentir aqui. Foram ocultos, não tá lá. Você vai pesquisar, cadê a informação? Sumiu. E aí eu não sei o nome dela, porque é um nome estranho, mas que tinha uma certa semelhança com Dulce. Eu lembro dela. E o caso dessa irmã é o seguinte. Ela foi visitar um convênio de irmãs, de freiras, com padre,
E chegou lá, as freiras estavam falando em línguas, falando com anjos, mansas, meigas. E aí essa irmã chegou e: vem cá, irmã, vem cá, estamos falando com o anjo Miguel está do meu lado, estamos conversando com Miguel aqui. E essa irmã olhou, começou a investigar essa história de falar com um anjo, não sei o quê, e começou a constatar que naquele convênio não se comia carne. As irmãs tinham parado de comer carne há muito tempo. E um curioso fato é que Hitler também estudou sobre isso. Não tem informações oficiais, mas ele estudou sobre isso. Que o fato de não comer carne ajuda você ao demônio se manifestar dentro de você. Tem culturas antigas que falam, inclusive a Bíblia fala sobre o poder, domínio sobre os animais, por causa disso. O fato de você comer carne fortalece o seu corpo, prende o teu espírito, para que os demônios não consigam influenciar tanto. E essas irmãs tinham parado de comer carne, começaram a enxergar, a ver, conversar. Ah, Miguel tá aqui, Arcanjo Gabriel. E a irmã falou assim: deem carne a essas mulheres imediatamente. Começou a dar carne, em pouco tempo todas elas pararam de falar com esses seres. Foi constatado que todas elas estavam falando com o demônio. Foi um caso de uma igreja católica que teve uma pequena repercussão, depois foi abafado o caso. E foram mais de 100 demônios expulsos, tá? Então, assim, é um caso, a documentação desse caso tá oculta, então vamos tratar isso como mitologia, né? Mas tá, é algo que eu acredito. E nós temos regras de exorcismo, tá? Regras de exorcismo, Humberto? Sim, regras de exorcismo. Por que tem que ter regras de exorcismo? Olha só, preste atenção. Nunca expulse um demônio encostando nele. Já parou pra pensar nisso? Muita gente quer expulsar demônio colocando a mão na testa. Sabe, não, cara, escuta. Uma coisa é a pessoa, é um teatro na igreja evangélica. Que existe. A igreja evangélica tem teatros. Tá? É um cinismo. Muitas, não são todas. Não são todas. Mas é teatro. Agora, um demônio de verdade, quando ele se manifesta numa pessoa, o tom de voz muda, a frequência das palavras muda, a força da pessoa muda e coisas estranhas começam a acontecer, como piscar de luz, sombras sobre a casa, objetos se movendo, rodando, documentado. Eu, inclusive, já expulsei demônios e eu vi isso visualmente. Tá? Uma garrafa se mexendo sozinha, sem nada. Copos caindo e quebrando. Cadeiras se mexendo. Eu presenciei isso numa execução que eu fiz de demônio. E, claro, convém você acreditar ou não. Mas eu entendi que não se deve colocar a mão. Tá? É claro que se o demônio for até você, você tem que expulsar. Só que geralmente ele não vai até você. Tá? A regra é o seguinte. Porque quanto mais próximo ele estiver da palavra de Jesus, mais fácil ele sai. Então a tendência do demônio nunca está próximo de você. Porque aí fica mais fácil. Se ele correr para você, você fala em nome de Jesus com convicção, você tira ele rapidinho. Então a tendência deles é nunca estar próximo de quem tá fazendo exorcismo. Então você nunca pode fazer o exorcismo próximo da pessoa que está endemoniada. Nunca utilize vidro, tá? Vidro, espelhos. Eu vou falar sobre espelho negro aqui, tá? O espelho são portais, né, em culturas antigas, que os índios, por exemplo, têm pavor de espelho. Por quê? Porque ali são portais que trazem entidades. Inclusive a água é representada na mitologia antiga como portais para entidades. Então espelho, inclusive tem registros de igrejas antigas que até originou o filme Constantine. Se tiver espelho próximo ao demônio, ele foge e volta. Não pode ter espelho próximo. E espelho negro, que era usado como ritual de magia negra na Idade Média, no século XVI, que foi a caça às bruxas, quando se deparava com o quê? Espelhos negros. Hoje nós temos espelho negro, smartphone é espelho negro, tela de computador, monitor de notebook, tudo é espelho negro. Então espelho negro existe, tá? E faz comum uso nos nossos dias de hoje. E também nós temos o quê? Quartos úmidos, abafados, mofados, luzes apagadas. Tudo isso aí proporciona ao demônio querer estar próximo de você. Tá? E claro, a palavra exorcismo é o ato de fazer jurar. Se você fazer aquela pessoa jurar em nome de Jesus, o demônio sai. Porque é o legalismo, é o mundo espiritual. Então exorcismo significa, a palavra etimológica é o que? Fazer a pessoa jurar em nome de Cristo. Se a pessoa que está sendo exorcizada, ela jurar em nome de Jesus, o demônio sai. Por isso que a possessão demoníaca, a paralisia do sono, possessões de extraterrestre, a pessoa não consegue falar. Ela fica... Já aconteceu comigo, ela não consegue falar. Ela tenta falar, não consegue. Quando ela consegue falar o nome de Jesus, toda a manifestação some.
Então você tem que fazer com que a pessoa aceite Jesus. Toda vez que você for expulsar um demônio, você tem que fazer com que a pessoa confesse que Jesus Cristo é Deus, confesse que Jesus Cristo é Deus, tá? Eu até deixei aqui umas referências para você. E claro, nós estamos no mundo do legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é, de maneira geral, a filosofia política que sustenta o poder da lei. Legalismo é o quê? É o demônio querendo acusar você nos céus a Deus através da lei. O que é o legalismo? Você pecou, se arrependeu, mas o demônio vai ficar lembrando Deus sobre aquela lei. Ele quer te condenar com aquilo ali. Então o demônio, ele fica te rodeando, esperando você pecar para te acusar. Isso é legalismo. Você tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes você peca e Deus fala, não, olha, ele ainda vai se reconciliar. Mas o demônio fica esperando. Na hora que você peca, ele já começa a te acusar. Isso é o legalismo do mundo espiritual antigo. Por isso tem que tomar muito cuidado, tá? Isso que resume o nosso universo cosmológico espiritual, sobre legalismo. O demônio querendo acusar para te condenar e Cristo querendo te absolver para te salvar. Por isso é importante você perdoar os seus próprios pecados em nome de Jesus, tá? E quando alguém chegar até você pedindo perdão pelo pecado, você perdoar, para você não cair em legalismo nem aquela pessoa, tá? Bom, esse PDF Premium está disponível para você, para download, tá? Inclusive tem esse vídeo também para você poder assistir, tá? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, forte abraço.